O Senhor teu Deus te tomou pela tua mão direita, te tomou pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A nossa gratidão ao Senhor Deus por esta oportunidade que estamos tendo de estar juntos com os irmãos através deste meio de comunicação, meditando na palavra de Deus e compartilhando com os irmãos um pouco mais do Senhor Jesus. Nesta meditação, nesta noite, eu quero falar sobre uma pessoa que nos ama incondicionalmente. Esta pessoa é o Senhor Jesus. O apóstolo João chegou a dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Meu irmão e minha irmã, eu e você, nós somos pessoas amadas pelo Senhor Jesus, amada de maneira
incondicional. Antes da leitura para nossa meditação, eu quero estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Um dia em que fomos guardados, protegidos e sustentados pelo Senhor. Um dia, ó Pai, em que todas as nossas necessidades, as mais diversas, foram supridas pelo Senhor Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer por cada irmão, cada amigo que está participando deste momento. Que seja um momento valioso, precioso à nossa vida cristã, à nossa comunhão com o Senhor Deus. Que seja um momento de aumento da fé, de crescimento no conhecimento da Tua Palavra. Abençoa a todos quantos estão participando através deste veículo. Abençoa o coração, a mente, a vida, a família de cada um. Pedimos isto agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, se for possível, abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, eu vou ler o versículo 1 e o versículo de número 2 para a meditação deste momento. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo era um jovem pastor na igreja de Éfeso, na Ásia. E ele recebe esta carta do apóstolo Paulo, instruindo como que ele deveria comportar-se na igreja de Deus, ou seja, como ele deveria pastorear a igreja de Deus. Mas eu quero meditar com você que está me assistindo neste momento sobre a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa gloriosa, a pessoa mais importante em nossas vidas, o Senhor Jesus. Neste prefácio, ou nesta saudação, Paulo, ele fala de Jesus chamando-o de, primeiramente, Jesus, nosso Salvador, nossa esperança e nosso Senhor. Eu quero, sem ofender o texto, sem prejudicar o ensinamento da palavra de Deus, eu quero fazer uma inversão. Eu quero falar primeiro sobre Jesus, nosso Salvador, Jesus, o nosso Senhor, e Jesus, a nossa esperança. Observe o versículo 1. Apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Mesmo Paulo usando a pessoa de Deus, mas nós cremos que Jesus e Deus, o Pai e o Filho, são um. Então, primeiramente, nosso Salvador. Segundo, versículo 2, final, Cristo Jesus, nosso Senhor. E terceiro, final do versículo 1, Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo Jesus. É interessante que nosso, pronome possessivo, que indica posse, nós poderíamos dizer meu Salvador. Cada um pensando aí
e fazendo de maneira afirmativa, chamando Jesus. Aliás, felizes são aqueles que podem, que têm condições de chamá-lo de meu Salvador, meu Senhor e minha esperança. Vamos pensar primeiramente na pessoa de Jesus como o nosso Salvador, colocando no singular o meu Salvador. Paulo está se referindo aqui a ele e a Timóteo. Por isso que ele fala nosso Salvador. Nosso Salvador, como eu disse, indica posse. Então nós podemos dizer sobre Jesus, aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, já se entregaram a Jesus, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador e Senhor da vida, pode dizer. Então nós podemos dizer, referindo-se a Jesus, chamando-o de nosso. Agora vai para o singular, meu. Felizes são aqueles que podem referir a Jesus não simplesmente de Salvador, mas meu Salvador. Jesus, não é novidade para ninguém que Jesus veio a este mundo com o propósito de salvar pecadores. Grave isto. Jesus veio ao mundo com o propósito de salvar pecadores. É claro que Jesus realizou muitos milagres. Jesus curou a cegos, curou surdo, paralítico. Jesus ressuscitou mortos. Tudo isso ele fez. Mas o propósito principal pelo qual ele veio a este mundo foi para salvar pecadores. Hoje, pela manhã, eu estava meditando naquele encontro de Jesus com o publicano Zaqueu. Depois de toda aquela conversa, o Senhor Jesus diz da seguinte maneira, referindo-se a aquele homem, a Zaqueu. Está em Lucas capítulo 19, versículos. Eu quero ler 2 versículos, o versículo 9 e 10. Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10. Eu estou dizendo que Jesus veio com o propósito de salvar pecadores. O versículo 9, então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, referindo-se a Zaqueu. Zaqueu tinha entregado a vida a Jesus, então Jesus afirmou: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Observe o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Filho do Homem é uma referência à humanidade de Jesus. Observaram? Jesus veio ao mundo para salvar, aliás, para buscar e salvar o perdido. O apóstolo Paulo, falando sobre a Bíblia, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Observe agora, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então você que está me ouvindo, preste muito atenção sobre o propósito pelo qual Jesus veio. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores perdidos. Em que consiste a salvação? Consistir é compor-se, é constar-se, é resumir. Então, em que resume a salvação? Ouvinte, a salvação, ela consiste na libertação do pecado e suas consequências. O pecado, quando ele entrou na raça humana, ele trouxe consigo as suas consequências. E a mais grave delas é a separação do ser humano do Senhor Deus. Consequência nesta vida e na vida por vir ou na eternidade. Então Jesus veio para salvar pecadores,
Salvar pecadores do quê? Do seu pecado, da escravidão do pecado. A escravidão do pecado é a mais rude que há, é a mais difícil, é a mais forte. Porém, dificilmente o pecador reconhece que é escravo. Uma ocasião, Jesus conversando com um grupo de pessoas religiosas, e Jesus fez uma afirmação maravilhosa àquele grupo. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele grupo era um grupo de judeus. Quando Jesus falou de libertação, trouxe um espanto, um mal-estar a eles, e eles reagiram dizendo a Jesus: como ser livre? Nós nunca fomos escravos de alguém. Jesus concluiu: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então é esta escravidão que o ser humano dificilmente reconhece. E é desta escravidão que Jesus veio para salvar. Salvar o pecado, o pecador, de sua escravidão. Salvar do quê? Salvar do pecado. Salvar de quem? Salvar do maligno. O pecador, além de ser escravo do pecado, ele também é um escravo do maligno. O nome já diz maligno, que faz mal. Jesus veio para salvar. De quem? Do quê? Do pecado. De quem? Do maligno. De onde? Do inferno. E, consequentemente, do lago de fogo. Salvação. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Eu quero ler um texto e quero chamar muito a atenção de você que está me assistindo sobre esse assunto. Pedro, cheio do Espírito Santo, diante do Sinédrio, lá em Jerusalém, Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Pedro diz assim, preste bem atenção, Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Resumindo este versículo, ficaria assim: não há, A com H, não existe salvação fora de Jesus Cristo. O plano da salvação elaborado na eternidade é somente através do Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que ele concluiu? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ouvinte, salvação é somente através da pessoa do Senhor Jesus. Felizes aqueles que podem dirigir-se a Jesus chamando-o de meu Salvador. Mas a segunda verdade que quero meditar com os irmãos: Jesus, o nosso Senhor, ou o meu Senhor. Como eu disse, é Senhor. Vamos pensar um pouco na palavra Senhor. Vamos pensar, Senhor entre nós é humano. Nós usamos este pronome de tratamento respeitoso quando nós vamos conversar com a pessoa que tem um pouco mais de idade do que a gente. Nós o chamamos de Senhor, ou seja, é uma forma carinhosa e respeitável de tratar uma pessoa, chamando-o de Senhor. Agora, quando Paulo fala aqui em Timóteo, chamando Jesus Cristo de nosso Senhor, não é simplesmente um pronome de tratamento respeitoso. É também, mas não é só isto. Senhor Jesus, Senhor Jesus. A expressão no grego para Senhor é Kyrios. É Kyrios. Kyrios significa dono. Kyrios significa proprietário. Então, quando nós chamamos Jesus de nosso Senhor, nós estamos chamando Ele o nosso dono,
o nosso proprietário, ou o meu dono, o meu proprietário. Subentende aqui a palavra servo. Se nós nos dirigimos a Jesus chamando-o de Senhor, então nós estamos nos colocando na condição de servo. Nós somos propriedade de Deus. Somos servos do Senhor Jesus. Somos propriedade do Senhor Jesus. Ele é nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Há uma ilustração que gosto muito. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele usa lá a ilustração, é que quando ali em Roma, quando o Senhor, ele queria comprar mais escravo para o seu serviço, em Roma tinha uma praça cheia de escravos. Então o Senhor iria lá naquela praça e comprava os escravos que ele queria. Então Paulo usa esta figura para comparar-se a Jesus e a nós. Jesus não foi numa praça de escravo em Roma. Jesus foi comprar na praça, vamos dizer, praça de escravo do pecado. Ele foi lá e nos comprou. Então, quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos chamando Ele de nosso dono, nosso proprietário. Nós somos servos. A palavra servo significa comprado. Então, veja bem, somos servos. Sou servo, o irmão é servo, a irmã é serva. Servos comprados. A Bíblia chama nós assim. Observe o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 23. Por preço fostes comprados. Observaram? Por preço fostes comprados. Voltando para o capítulo 6, versículo 19, Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Observe, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Então nós que somos propriedade, servos do Senhor Jesus, nós não somos de nós mesmos, nós não somos senhores da nossa vida, nós não somos donos da nossa vida. O Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida é o Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo ao chamar Jesus de nosso Senhor. Jesus, meu Senhor. Eu estou dizendo, a minha vida não me pertence. Olha que coisa interessante, quando nós chamamos, não de hábito apenas, mas lá do coração. Aliás, estou lembrando aqui, o apóstolo Paulo chegou a dizer que ninguém pode chamar Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Não é hábito usar a palavra Senhor como hábito, mas é algo lá do coração. Senhor, eu estou dizendo, a minha vida não me pertence, não sou Senhor, não sou dono de mim mesmo. Nós somos uma propriedade do Senhor Jesus. Há um texto na palavra de Deus que nosso irmão Reginaldo gosta muito. É 1 Pedro 2, 9, quando diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe a palavra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos uma propriedade exclusiva de Deus. Seu Mário tem que tomar a água. O outro texto de Paulo é Tito. Paulo também aborda esta questão que me chama muito a atenção. Quando fala, Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Observe, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo
exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Naquele episódio entre Jesus e Tomé, quando Tomé viu a Jesus ali, quando Jesus pediu para Tomé tocar na sua mão, tocar nos lados, Tomé fez uma confissão, uma declaração. Ele disse para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Felizes são aqueles que são servos do Senhor Jesus, porque ser servo do Senhor Jesus é ser verdadeiramente livre. Parece um paradoxo, contraditório, mas o ser humano, ele é servo, ele é escravo de alguém ou de alguma coisa. Se ele não é servo, todos aqueles que não são servos de Jesus, é servo do pecado, é servo do maligno. Jesus, nosso Salvador, Jesus, nosso Senhor. E por último, Jesus, nossa esperança. O que vem a ser esperança? Esperança é aquela expectativa de um bem que desejamos. Estado de quem espera. Esperança. Eu creio que o momento nosso, há muitas pessoas sem esperança. Há muitas pessoas em desespero. Felizes são aqueles que têm não somente uma esperança, mas que têm Jesus como esperança. O escritor aos Hebreus me chama a atenção que ele dá um nome à esperança. Esperança, o escritor aos Hebreus chama de âncora da alma. Âncora da alma. Observe o texto. Para que, mediante, Hebreus 6, de 18 e 19. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Observe, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, ou por âncora da alma. Interessante, âncora da alma. Âncora é aquela peça que mantém o navio firme no mar. Âncora, que nos mantém. Então a âncora da alma é aquela que nos mantém firme. Então veja bem, neste mar revolto, neste mar agitado que nós estamos vivendo, nós não estamos ao léu, à deriva, nós temos uma âncora. Esta âncora chama-se Jesus. Hoje, pela manhã, eu estava vendo alguns textos na Bíblia que falam sobre a esperança do cristão, a esperança daquele que tem a Jesus como Salvador e Senhor. O sábio Salomão, ele chegou a dizer que ninguém pode frustrar a esperança de quem é servo de Jesus. O que o ser humano mais tem é a esperança frustrada. Agora, por que a nossa esperança ela não jamais será frustrada? Paulo diz, o Salomão diz, deveras haverá bom futuro. E a tua esperança, a nossa esperança, não será frustrada. O Salomão ainda disse sobre aquele que crê em Jesus, ainda morrendo, ainda que morra, a esperança continua. Ainda assim, tem esperança. Há um ditado popular, que diz que a esperança é a última que morre. A esperança do cristão, ela não morre, ela é eterna, porque a esperança do cristão é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos romanos sobre a esperança, ela não é confusa. Por que a nossa esperança não é confusa? Porque ela é derramada em nosso coração pelo Espírito Santo. Eu estive pensando pela manhã, a confusão que o nosso mundo está passando. Graças a Deus, porque em meio à confusão, nós estamos tranquilos, porque nós temos Jesus como nossa esperança. E Paulo diz mais, que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos o mais infeliz de todos os homens. Ou seja, a nossa esperança, ela não é limitada apenas a esta vida, ela é para toda a eternidade. Pensemos nisto.
Pensemos sobre esperança. Qual é a base da nossa esperança? A base. Onde nossa esperança está firmada? Na pessoa de Jesus, na promessa de Jesus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Jesus, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Paulo, ainda escrevendo a Tito, ele nos ensina a viver na expectativa, na esperança, aguardando, não a melhoria deste mundo, mas a saída dele, o arrebatamento que acontecerá com a volta do Senhor Jesus. Felizes são aqueles que têm a Jesus como Salvador, têm a Jesus como Senhor e têm a Jesus como esperança. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conceda uma noite muito feliz, muito abençoada. Nós vamos orar encerrando este nosso momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por cada pessoa que pôde participar. Eu clamo por cada um. Tu sabes como está sendo o dia, o tempo, a vida. Abençoa a mente, o coração, a saúde. E, ó Pai, que possamos estar firmados no Senhor. Firmado porque Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor, a nossa esperança. Abençoa, Pai, o nosso país. Abençoa os governantes. Tem misericórdia, Pai. Queremos ver tudo isto resolvido o quanto antes para o nosso bem, para o bem da igreja e principalmente para a honra e glória do Teu nome. Pedimos pela nossa igreja, pelos enfermos, pelos idosos, Pai, que sejam cuidados, protegidos e abençoados pelo Senhor. E o quanto antes que possamos voltar a reunir para tributar, para ofertar culto ao Senhor. Concede a todos nós uma noite abençoada, uma noite na Tua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.